Oi gente, meu nome é Laura e esse é mais um Agronomia. Bom, gente, hoje a gente vai continuar a série do Agro pelo Mundo e o convidado de hoje é o Vitor Campos. Ele é bolsista da Nuffield e dono da Ribersolo. O projeto dele foi com fertilidade do solo e nutrição de plantas e ele teve a oportunidade de conhecer alguns países como Estados Unidos, Holanda e países asiáticos. Então eu vou convidar o Vitor para contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Olá pessoal do Agronomia, meu nome é Vitor Monsef de Almeida Campos, é um prazer estar aqui. Eu sou engenheiro agrônomo, sou de Ribeirão Preto, São Paulo, fiz agronomia na Unesp em Jabuticabal, depois disso quis entender um pouco mais de economia, fiz um MBA em agronegócios do PSEG, na Exalc, depois disso quis entrar mais a fundo no mundo de solos, onde eu fiz a especialização de solos também na Exalc. Depois disso quis ter uma experiência um pouco mais fora do Brasil, passei no mestrado em cafeicultura na ilha, que é através da Ilha Café, na Itália, em Trieste, onde eu morei 6 meses na Itália. E em 2018 eu tive a oportunidade de entrar na Nuffield International, então eu sou um Nuffieldiano de 2018. Já tiveram outros vídeos falando da Nuffield, mas eu vou trazer um pouquinho do que é a Nuffield para mim. Então basicamente a Nuffield é uma organização que busca conectar pessoas do agronegócio no mundo e o lema é desenvolver a agricultura através das pessoas, desenvolver as pessoas através da agricultura. No meu caso, o meu tema de estudo era em cima de fertilidade de solo e nutrição de plantas, como o produtor vai tomar decisão no futuro. Então, eu profissionalmente, sou proprietário da Ribersolo. A Ribersolo é um laboratório de análises agrícolas que fica em Ribeirão Preto, São Paulo, desde 1979. Então, meus pais fundaram, meu pai e minha mãe tocaram a Ribersolo e estão aqui com a gente até hoje. Eu e minha irmã estamos nos últimos anos e a gente atua com análises agrícolas no Brasil inteiro, com diversos tipos de análise. Nós somos também produtor rural, e onde a gente produz café, pecuária de corte, começamos agora recentemente com abacate, alguns testes de lúpulo, então estamos também na linha de produção. E aí isso para mim, então, juntando o meu negócio, a Ribersolo, com a produção, eu queria entender realmente como o produtor vai tomar decisão no futuro em cima de fertilidade de solo e nutrição de plantas. E aí pela Nuffield, então, eu peguei essa bolsa e fui rodar alguns países. Então a primeira, eu fiquei 10 dias na Holanda, onde a gente teve uma discussão geral sobre o agronegócio mundial, várias coisas, e tive um primeiro contato vendo as diferenças da agricultura na Holanda com o Brasil, quando se tratava do meu tema. Nós vamos entrar um pouco mais, vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas basicamente quando a gente traz isso, a Holanda é um país extremamente pequeno, com uma produção animal extremamente grande, então a parte de resíduos orgânicos deles vem então materiais orgânicos, estercos e tudo mais, são aplicados numa grande quantidade numa área pequena. Então eles estão muito mais preocupados em analisar e verificar as contaminações por conta de excessos do que para entender realmente o que a planta precisa dentro daquele solo, que é a realidade do Brasil. Na segunda etapa do projeto na Nuffield, eu fui para o Global Focus Program, então que são 6 semanas de viagem, onde eu fui para Singapura, Filipinas, Japão, Israel, Holanda e Estados Unidos. Lá entender um pouco do geral de cada país. E depois na terceira etapa foram as viagens individuais, onde as viagens individuais eu fui para dividir em 2 grupos, basicamente. Um grupo na Europa, que eu fui para Itália, Áustria, República Tcheca, Holanda, Bélgica, Inglaterra e Irlanda. E numa segunda etapa, eu fui para os Estados Unidos e para o Canadá, então para fazer a América do Norte. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho, bem curto e bem breve aí, um pouquinho no resumão um pouco disso e algumas diferenças que me chamaram a atenção. Então a primeira delas vem nessa questão do porquê analisar. A gente tem que entender por que se analisa o solo e por que o produtor olha para aquilo. Então, como eu já falei, na Holanda às vezes está muito mais preocupado com contaminações do que com o que eu preciso fazer. No Brasil, praticamente todas as amostras ainda que chegam nos laboratórios, elas estão atrás do produtor querer saber o que eu tenho de nutriente naquele solo, como está meu solo, o que a planta precisa e como que eu corrijo aquilo e como que eu trabalho para essa planta ter um melhor desenvolvimento. Então essa é a realidade do Brasil, diferente de alguns países. Uma segunda coisa que é interessante da gente olhar é que nós temos que entender qual é o ponto de partida.
Por que eu falo isso? Porque às vezes tem sensores indo para a África, por exemplo, que funcionam legal. Mas por quê? Porque estão indo para, às vezes, algumas regiões onde não se tem nada de informação. Quando eu não tenho nada de informação, se eu tenho qualquer coisa, já é melhor, eu já tenho alguma ideia do que está acontecendo. Quando a gente compara isso com o Brasil nós já temos agricultura de precisão avançando, nós já temos um nível de tecnologia mais alto, nós temos uma discrepância grande ainda entre o topo de quem usa tecnologia e a média. Então nós precisamos ainda melhorar muito a média dos produtores, mas nós já temos muita tecnologia no Brasil, nós já temos muita gente fazendo bem feito, nós já temos muitos laboratórios bons, então chegando nível de qualidade de análises bacanas em alguns laboratórios, é lógico, mas nós já temos um nível muito bom de trabalho. Quando a gente pensa nisso, não é qualquer informação que vai substituir o que a gente precisa. Uma outra questão que é interessante a gente olhar é que sempre que a gente olha para os solos, nós temos que entender que solo depende desde o material de origem que formou aquele solo, intemperismo e tudo que aconteceu, para chegar no solo de hoje e todo o clima que está envolvido nisso. Por que eu falo isso? Porque nós temos que lembrar que quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de solos tropicais. Isso é completamente diferente do que acontece em Estados Unidos e Europa. Então, quando a gente fala de metodologias de análise, de medições, as próprias metodologias mesmo, elas são diferentes de quando a gente fala dos solos tropicais e quando a gente fala de outras realidades em diferentes países aí. Por que eu falo isso? Porque às vezes uma coisa que funciona lá pode não ser a melhor para funcionar aqui. Então quando a gente vai para metodologias, por exemplo, Estados Unidos e Europa usa muito ainda Bray e Olsen, que são metodologias que não funcionam tanto no Brasil. No Brasil a gente está falando em MLX1 e resina, basicamente, são os dois principais. E a resina é praticamente só usada no Brasil, mas porque ela tem uma melhor representatividade para os solos tropicais. E essa que é a questão. Então não é somente copiar o que acontece nos outros países que é realmente o resultado. Nós precisamos entender que os nossos solos são diferentes dos solos nos países temperados. E aí uma outra questão que eu acho que é bacana de trazer é que a gente sempre lembrar que existe uma interação solo-planta. Então, quando nós vamos fazer uma medição de solo, a gente não mede tudo que tem naquele solo, mas a gente mede o que a planta pode extrair daquilo, então essa interação entre solo e planta. E quando às vezes a gente tem conversa com startups e empresas novas, às vezes elas não estão se ligando tanto para isso, e isso é importante da gente entender, que nós precisamos não só entender o que tem naquele solo, mas como é a interação do solo e da planta. E essa interação solo-planta vai depender muito de país para país. Então esse é um resumão, bem rápido aí sobre alguns grupos de viagens aí, e espero ter colaborado, trazido um pouco de informação. Estou totalmente à disposição para quem quiser conhecer a Riversolo em Ribeirão Preto, quem quiser me ligar, conversar, Instagram. Estou totalmente à disposição para quem quiser ir mais a fundo no assunto aí. Então, foi um prazer compartilhar, tamo junto, o pessoal da agronomia, muito bacana ver o compartilhamento de informação que vocês têm feito. Um grande abraço a todos. Semanalmente nós vamos postar aqui depoimentos de pessoas que tiveram experiências em outros países, experiências do agro, né, em outros países, para a gente ficar conhecendo um pouquinho mais além do próprio mercado brasileiro aí, além do próprio agronegócio brasileiro. Essa é a nossa sériezinha de fim de ano, começo de 2021. Esperamos aí que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir as nossas outras redes sociais, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.